nosso grupo irá falar sobre os músculos das extremidades inferiores. Nosso grupo está composto por Adzinara Souza, Crislaine Cristine, Luciana Areal, Marivalda Salles, eu, Benícius Moreira, Carolina Araújo e Larissa de Souza. Músculo dos membros inferiores. O papel dos músculos das extremidades inferiores é manter o equilíbrio durante a locomoção. Muitos dos músculos atuam com frequência ou predominantemente desde suas inserções distales. Os músculos das extremidades inferiores se podem dividir em músculos da cadeira, dos glúteos, dos muslos, das pernas e dos pés. Os principais movimentos realizados pelos músculos da cadeira são os movimentos de flexão do quadril e movimento de extensão do quadril. O que é o movimento do quadril? É um movimento que leva a face anterior do músculo ao encontro do tronco. Agora vou expor o movimento de flexão do quadril e extensão do quadril. O movimento de flexão do quadril para frente e o movimento de extensão do quadril para trás. Os principais músculos para realizar a flexão do quadril são o músculo pessoa maior, que é a origem do corpo vertebral de lá T12 a L14 e processos costeiros de lá L1 e L4 e inserta em trocânter menor. Temos também o músculo ilíaco, origem fossa ilíaca e coluna ilíaca antero inferior e inserta no trocânter menor e linha proximal. Temos também o músculo tensor da face lata, origem coluna ilíaca anterior superior e inserção extremo lateral da tíbia, debaixo do côndilo lateral, atrás do tracto iliotibial. Temos também o reto femoral, origem músculo recto femoral, origem músculo recto femoral, coluna ilíaca antero inferior e inserta na tuberosidade da tíbia. Temos o músculo sartório, origem coluna ilíaca antero superior, inserção tuberosidade da tíbia, formando a pata de ganso.
Músculo pectíneo. Origem: linha de pectina pubis. Inserção: linha de pectina del fêmur. O músculo adutor morto. Origem: rama inferior del pubis. Inserção: lábio medial de la linha rugosa. Músculo adutor largo. Origem: pubis. Inserção: lábio medial de la linha rugosa. Músculo que atua na extensão. O que é a extensão? É o aumento do ângulo entre os huesos em articulações, para volver o membro a sua posição anatômica, após ter sido flexionado. Os músculos que envolvem na extensão são o músculo glúteo máximo. A origem é no aspecto glúteo del ala del ilho, aspecto posterior do sacro e aponeurose adjacente. E a inserção, tuberosidade glútea. Temos o músculo bíceps femoral. Origem: tubérculo isquiático e linha rugosa del fêmur. E inserção, cabeça de peroné. Músculo semitendinoso. Origem: tubérculo ciático. Inserção, tuberosidade de la tíbia, formando lá pátria del ganso. Músculo semimembranoso. Origem: tubérculo ciático. Inserção, cara média del extremo superior de la tíbia, debaixo del côndilo medial. Músculo adutor del magno. Origem: rama inferior del pubis e em la tuberosidade isquiática. Inserção, lábio medial de la linha rugosa. Eu sou Yatinara, eu vou falar do movimento de la rotação medial e rotação lateral da cadeira. Eu vou chamar minha colega para ser esse movimento. O movimento de rotação medial se dará quando a ponta do pé se dirige hacia dentro. Isso, hacia dentro. E para esse movimento participam os músculos: músculo glúteo médio, músculo glúteo mínimo, músculo tensor de la lata fáscia, músculo adutor largo, músculo abdutor magnus. E para a rotação lateral se dará quando a ponta do pé se dirige hacia fora. E para este movimento participam os músculos glúteo máximo, músculo sartório, músculo piriforme, músculo obturador externo, músculo obturador interno, músculo quadrado femoral. Então, como falei anteriormente, esses são todos os músculos que participam em la rotação lateral e medial da cadeira. Buenas tardes, eu me chamo Luciana e vou continuar falando dos movimentos e dos músculos da cadeira. Os movimentos que eu vou falar são os movimentos de abdução e abdução de cadeira. O que é uma abdução de cadeira? É um movimento que permite que podemos acercarmos os pés. Eu vou demonstrar aqui com minha colega. Então, o movimento de abdução, ele vai estar alejando, né? Vai acercar os pés. E esse movimento, ele vai utilizar que parte? Músculos
de la cara interna de lo muslo, para poder realizar esse acercamento de los pés. Então, esses músculos são chamados de músculos adutores ou adutores musculares, como preferir. Eles são monoarticulados, que têm uma só articulação, certo? Com exceção do músculo grácil. E esses músculos que realizam essa ação de adução da cadeira são adutor largo, grácil, adutor curto, adutor magno e pectino. O músculo adutor largo é o músculo mais superficial do grupo dos adutores, né? Ele tem uma forma triangular, plano, robusto. Ele tem a origem no pubis e a inserção dele é no lábio medial da linha rugosa. O músculo grácil, que também faz parte desse conjunto, ele é delgado, é plano, ancho e na sua porção proximal ele tem um ventre carnoso e ele vai estreichando-se discretamente até se converter em um tendão. A esse tipo de músculo que tem mais de uma origem e uma só inserção, nós podemos chamá-lo de tríceps, bíceps, quadríceps, certo? Dependendo de quantas origens tem ele. 3 origens são os tríceps, 2 origens os bíceps, mas eles têm uma só inserção. O grácil tem origem no corpo púbico anterior, na rama púbica inferior e na rama isquiática. Tem 3 origens, então ele é de um tipo tríceps, porque ele tem uma só inserção, que é onde? Na superfície medial da tíbia proximal. O músculo adutor magno é um músculo triangular, ancho, que se estende através de toda a região medial do músculo. Que ele se origina na rama inferior do pubis e em tuberosidade isquiática. Ele tem inserção no lábio medial da linha rugosa. Já o músculo adutor curto, ele tem uma forma triangular e é bastante grueso. Tem origem na rama inferior do pubis, inserção no lábio medial da linha rugosa. O músculo pectíneo, que é o último para esse movimento, é quadrado, curto e plano, e se encontra ubicado entre o elipsoas e o adutor largo. Tem origem na linha de pectínea púbicas e a inserção dele é na linha de pectínea del fêmur. Agora vamos falar do movimento de abdução da cadeira, que é também dos movimentos mais importantes. E nesse movimento nós utilizamos 4 músculos: glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da fascia lata e el sartório. Vamos mostrar como que realiza. O que é adução? É o ato de levantar o lado da perna. Levantar, isso. Pode barrar. Esse é o ato de adução. Levanta, abdução, fecha. Os músculos responsáveis, nós vamos falar a seguir. O músculo glúteo médio é plano e triangular e se encontra debaixo do músculo glúteo maior. Ele tem origem na cara glútea da ala ilium e se inserta no tocante maior. Agora, são músculos das cadeiras, mas na região glútea. O músculo glúteo mínimo, como o seu nome diz, já é mais pequeno. Na verdade, é o mais pequeno dos músculos glúteos, né? E também o mais profundo. Ele tem origem na cara glútea da ala de ilium e se inserta no trocante maior. O músculo tensor da lata
de la fascia lata é um músculo ancho e plano, é carnoso por fora e tendão por dentro. Tem origem na coluna ilíaca antero-superior e tem uma inserção no extremo lateral da tíbia, debaixo do côndilo lateral, através do trato iliotibial. E por último, temos o sartório, que é um músculo mais largo, na verdade é o músculo mais largo do corpo humano. É delgado e plano e está ubicado na parte anterior do músculo quadríceps. Esse tem origem na coluna ilíaca antero-superior e a sua inserção é na tuberosidade da tíbia, formando a pata de ganso. Então, esses dois últimos movimentos, adução e abdução, completa os principais movimentos da cadeira. Olá, meu nome é Crislane e hoje eu vou falar sobre lo que é a extensão da rodilha. A articulação da rodilha é uma das mais importantes de nosso corpo porque serve de apoio para todo o nosso peso corporal e também quando hacemos exercícios, ela sofre uma grande carga de peso. A extensão é o movimento que separa a cara posterior da perna da cara posterior do músculo. Corresponde ao retorno de sua flexão e ocorre em el plano sagital. Durante a extensão, os meniscos se tiram hacia delante. O grupo de músculo que participa em la extensão da rodilha é formado por quadríceps femoral, que está composto do músculo vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e el recto femoral. El recto femoral se origina em la espina ilíaca anterior de la pelvis. El vasto lateral se origina em el trocante maior del fêmur e el vasto intermédio em el lado anterior del fêmur. Não se pode ver el músculo vasto intermédio porque ele se queda por debaixo do músculo recto femoral. El vasto medial se origina em la línea intertrochantéria del fêmur. Estes músculos se insertam em la tuberosidade tibial, são inervados por el nervio femoral e vascularizados pela artéria femoral. Estes músculos têm a ocupação da extensão da rodilha. De dois movimentos. O primeiro movimento que eu vou falar é o movimento de flexão do tornozelo. O movimento de flexão do tornozelo tem alguns músculos que são responsáveis por ele. Quais são? Os músculos responsáveis por esse movimento são o músculo tibial anterior, o extensor longo de hálux, o extensor longo dos dedos e o terceiro fibular. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo como que é feito o movimento. E se vocês puderem dar uma olhadinha, o pé tem que estar assim estendido. E aí faz esse movimento de extensão. E aí volta. Esse é o movimento de extensão, de flexão. O segundo movimento que eu vou falar é sobre a extensão dos dedos dos pés. Os músculos mais importantes responsáveis por a extensão dos dedos dos pés é o músculo flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos, que faz esse movimento aqui. É bem curtinho o vídeo. Faz esse movimento aqui dos dedos. Hola, soy Carolina y voy a hablar sobre los movimientos de flexión plantar y de eversión. La flexión plantar del tobillo es que cuando la punta de tus pies se mueve hacia abajo,
También llamada de flexión plantar o plantar flexión, es el movimiento que incrementa el ángulo aproximadamente de 90 grados entre la parte frontal del pie y la tibia, como cuando se sube una escalera. Voy a llamar ahora a mi amiga, compañera, para hacer el movimiento de la flexión plantar. Eso se sigue los movimientos de la plantación plantar, como se hacía una bailarina, con las puntas de los pies hacia abajo. Ya, gracias. Ahora voy a hablar sobre los músculos que se componen la flexión plantar. Músculo extensión del dedo largo. Su origen es el extremo proximal de la tibia, su inserción en la aponeurosis del cuarto dedo. El músculo fibular largo, que tiene su origen en el peroné y su inserción en el primero metatarsiano. El músculo fibular corto, que tiene su origen en fíbula de inserción y su inserción en el quinto metatarsiano. Y ahora voy a hablar del movimiento de erversión. El movimiento de erversión es la rotación hacia afuera. Vuélvelo dentro hacia afuera. La erversión es el movimiento dentro de un plano segmento del... Ahora voy a hablar sobre el movimiento de erversión. El movimiento de erversión es la rotación hacia afuera. Volverlo dentro hacia afuera. La erversión es el movimiento dentro de un plano de segmento corporal, de modo que la parte distal se aleja en la línea media. Voy a llamar nuevamente a mi compañera Luciana para hacer el movimiento de erversión. Eso es el movimiento de erversión. Se aleja de la línea media hacia afuera. Gracias. Ahora voy a hablar sobre los músculos que hacen parte de este movimiento. El músculo fibular largo, origen peroné, inserción primero metatarsiano. El músculo fibular corto, origen fíbula, inserción quinto metatarsiano. El músculo flexor largo del hallux, origen cara posterior del peroné y membrana interósea. Su inserción es en la falange distal del hallux. Tibial posterior. El tibial posterior tiene su origen en el cuerpo de la tibia y el peroné. Su inserción es en navícula cuneiforme medial y el metatarsianos. El músculo flexor largo de los dedos, que tiene su origen en la cara posterior de la tibia y su inserción en la última falange de los dedos, do segundo a quinto del pie. Músculo gastrocnêmico. Tiene su origen en condilos del fémur y su inserción en el calcáneo. El músculo soleo, que tiene su origen en la tibia y en el peroné y tiene su inserción al calcáneo. Y el músculo plantar, que tiene su origen en el condilo externo del fémur y su inserción en el calcáneo tendón de Aquiles. Esos fueron los miembros Esos fueron los músculos que dan origen a los movimientos de los miembros inferiores de la pierna. Olá, eu sou o Vinícius e vou falar um pouco sobre a flexión de la rodilla, que Crislane já falou sobre a extensão, que é a extensão de la pierna, e eu vou falar sobre a flexión de la pierna. Esta flexión, ela ocorre com vários músculos responsáveis por este movimento, que são eles: o bíceps femoral, os semitendinosos, o semimembranoso, o sartório e o grácil. Já o gastrocnêmio e o poplíteo são auxiliares. O movimento ele ocorre no plano sagital, entre os côndilos do fêmur e da tíbia.